Santo de Deus, você dá graças a Deus e aplaude mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar? Podemos assentar? Amada igreja, todos nós, antes de iniciar a mensagem, hoje é o primeiro elo da campanha, os céus defendendo a terra. Profetiza na vida do seu irmão assim, olha, você vai dizer para ele: Deus vai defender a sua casa. Deus irá defender a sua casa. E essa mensagem de hoje eu tenho certeza que ela vai mudar a forma de você olhar para os céus, a forma de você tratar as coisas de Deus. Eu tenho absoluta certeza que você vai voltar para sua casa hoje entendendo o significado de buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você vai sair daqui bem sucedido, espiritualmente, financeiramente, familiar, tudo, em todas as suas áreas, em nome do Senhor Jesus. Quem já toma posse aí, ó, levante a mão, deixa eu ver, amém? Glória a Deus. Mas o tema da mensagem hoje é o segredo do céu. Vou colocar aqui para você: o segredo do céu é o tema da nossa mensagem, aquilo que Deus tem para falar para vocês nessa noite. Todos nós um dia chegamos dentro de uma igreja na expectativa, ou na verdade à espera de um milagre. São raras, mas muito rara, alguém que chegou pela primeira vez na igreja porque estava indo tudo bem na sua vida. Ah não, minha vida tá boa, eu tô com dinheiro, tá tudo legal, casamento perfeito, filho maravilhoso, tudo bacana, eu vou lá na igreja. Eu estou falando a primeira vez. Eu já sou pastor, já tenho indo para 13 anos, e a história é a mesma, ela se repete. Pastor, quando eu cheguei na igreja eu estava destruída. Quando eu cheguei na igreja eu estava, pastor, arrebentado. A minha vida era um fracasso e eu fui para a igreja em busca do meu milagre. Eu nasci no berço evangélico, me desviei no decorrer da minha juventude, mas o meu retorno à casa de Deus foi porque estava dando errado algumas coisas em minha vida. Então eu retornei para poder consertar, para poder melhorar, em busca de milagre. Eu tenho certeza que com você também não foi diferente. Quando você veio na igreja, você estava destruído, você estava destruída. Sim ou não? Não é verdade? É só você voltar um pouquinho na sua história. Olha aquele sofrimento que arrebentava o seu coração, a sua vida. Olha como você enfrentava as crises que você passava. Então eu decidi, você veio para a igreja. Mas algumas pessoas chegam na igreja e a porta dos céus se abre. Mas tem outras pessoas que já estão na igreja há anos. Eles até colhem alguns frutos, eles conseguem receber algumas coisas, mas ainda tem milagres para ser realizado na sua vida. Ainda o sonho que ele busca, talvez ele não alcançou. Às vezes nós fazemos uma pergunta no coletivo, na igreja, né? Fala assim: todos já receberam milagre, todo mundo levanta, mas tem muitas pessoas que por dentro falam assim: mas pastor, o verdadeiro milagre ainda eu estou esperando. Pastor, eu consegui nessa área, mas para o meu filho ainda não, pastor. Ainda está quase, mas já tem anos que está ali. Eu estou batendo na trave, pastor. Quase entra, mas está faltando. Eu quero
te dar um segredo para que essa porta que insiste ainda em ficar fechada para a sua vida venha se abrir em nome do Senhor Jesus. Você precisa de algum milagre? Deixa eu ver. É só eu ou você precisa precisar? Então você vai receber em nome do Senhor Jesus. Fala com seu irmão, hoje é noite de milagres. Desse jeito você ministrou, foi maldição na vida do seu irmão, né? Me ajuda aí. Fala com ele assim, ó, hoje é noite de milagres. Levanta a sua mão para o alto e fala assim: hoje o meu milagre vai chegar. Então aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo bem forte. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque para as portas do céu abrir, qualquer porta para abrir, você precisa de quê? Chave. E a chave, ela detém alguma coisa, que é o segredo. E existe segredo. Essa campanha não foi baseada nesse texto que eu vou ler, total nesse texto, mas ele inicia com esse camarada, e eu quero que vocês entendam. Pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Tá? Eu não vou ler tudo de uma vez, então se você só abre e preste bastante atenção. Bem, é o primeiro livro da Bíblia, vai ser fácil de você encontrar. Gênesis 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala comigo assim: escola dominical. Irmão, fica esperto, hein? Jesus está voltando, você tem que pelo menos saber abrir aí Gênesis, para ficar mais fácil. 19. Está escrito assim, olha: chegaram, pois, os anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado na porta de Sodoma. Repita comigo bem forte assim: Ló estava na porta. Olha só que interessante. Vendo-os, Ló levantou-se e foi recebê-lo e inclinou o seu rosto à terra e disse: agora, meus senhores, vinde, rogo-vos. Significa eu insisto. Olha o que ele estava dizendo aqui, olha: rogo-vos a casa do vosso servo e vos hospedeis, e eu lavarei os vossos pés, e pela manhã vos levantareis e segui o vosso caminho. E eles responderam: não, nós iremos ficar no meio da rua essa noite. Mas ele insistiu muito com eles, e foram e entraram em sua casa, e fez-lhes um banquete, e assou pão sem fermento, e comeram. Fala comigo assim: Ló preparou um banquete para os anjos. Eu disse que para você receber um milagre tem alguns segredos. Então vem cá rapidinho comigo, a mensagem vai ser bem rápida. A história começa quando Deus fala com seu tio Abraão. Abraão era tio de Ló. Eu quero que você entenda tudo isso. Quando Deus fala com Abraão e faz uma promessa para Abraão, o seu sobrinho Ló, ele observou a fala de Abraão e ele acreditou em tudo que Abraão estava falando. Ele acreditou no tamanho da promessa que Deus estava fazendo para Abraão. E Ló, então, ele decide largar também tudo que ele tinha para poder seguir o Deus de Abraão. Só que esse Deus de Abraão, você vai ver pela primeira vez ele falando com Abraão. Não tinha nenhuma outra aparição de Deus falando com outro homem. Abraão escutou, ele acreditou, tomou posse, decidiu fazer o que a voz de Deus estava mandando. E Ló, olhando para o seu tio, ele sentiu a presença de Deus ali e viu que as promessas que seriam derramadas sobre a vida de Abraão seria grande e queria também respingar nele. Mas ele acreditou, por isso ele largou tudo e foi com seu tio. A história continua. Não quero entrar muito em detalhes por causa do nosso tempo. Mas um belo dia,
Ló, ele estava bem de vida. Ló estava rico. E Abraão também estava muito rico. E eles estavam agora nas campinas do Jordão. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Seu irmão dormir, você dá um cutucão nele. É que não pode encostar, né? Não está na pandemia, você só estende a mão e fala assim, solta uma duga espiritual aí que ele vai acordar. Quem está vivo, diga amém. Estava eles agora nas campinas do Jordão, Ló e Abraão. Eles conversaram ali e disseram assim: olha, ei Abraão, os nossos funcionários estão brigando. Eu já sou grande aqui, o senhor também é grande. Abraão, eu sei, Ló, Deus tem nos abençoado, mas o negócio aqui não está dando certo. Não está dando para a gente viver mais. Nós temos que separar. Aí Ló confirmou, isso mesmo, nós temos que nos separar. E o que acontece aqui, olha para cá. Aí o Abraão disse assim: Ló, eu vou deixar essa escolha para você. Se você escolher norte, eu vou para o sul. Se você escolher um lugar, eu vou para o outro. E Ló, ele olhou para aquilo tudo, para a história que estava acontecendo na vida dele. E Ló sabia que as bênçãos estavam com quem? Com Abraão. Ló sabia que a promessa era de quem? Do seu tio. Gente, isso aqui vai fazer a diferença. Isso aqui vai fazer a diferença. Ló sabia que a promessa não era dele, e sim de Abraão. E aí ele teve a brilhante ideia: se a promessa, eu sei que não está comigo, a promessa de prosperidade está com meu tio. Ô Wilson, o que ele fez? Ô tio, sinto muito, o senhor vai para o deserto, porque eu vou ficar aqui. Ele sabia que se ele tivesse tomado outro rumo, ele ia perder tudo, porque a promessa estava, insisto em dizer, com Abraão. E assim foi. A Bíblia nos descreve que Abraão saiu, e por onde ele passava, ele prosperava. E Ló, ele permaneceu aonde? Nas campinas do Jordão. Que o tempo passou, virou a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele desceu para a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia nos descreve, segundo pesquisadores, historiadores, diz que Ló agora se torna um cara importante, que ele já habitava no meio da cidade, e ele já estava agora na porta da cidade. E todos nós sabemos que quem fica lá na porta da cidade é para duas coisas: ou para pedir esmola, e Ló não estava ali para isso, ou para fazer negócios com os viajantes. Ló, ele era um grande empresário na cidade de Sodoma. Só que os habitantes daquela cidade eram homens maus. Esses homens atraíram a ira de Deus. E agora Deus tem um compromisso em conversar com quem? Com Abraão. E Deus dá um recado para Abraão. Você está acompanhando a história, amém? Deus fala com Abraão assim: olha, eu irei destruir a cidade de Sodoma. Aí Abraão, ouvindo isso de Deus, ele ficou super preocupado. Por quê? Porque naquela cidade habitava o seu sobrinho e a sua família. E a Bíblia nos conta esse diálogo, esse encontro entre Deus e Abraão. Deus falou assim: eu vou destruir aquela cidade. Abraão fala assim: mas Deus, se o senhor encontrar 50 justos naquela cidade, o que é justo? Pessoas honestas, pessoas íntegras. Fala comigo assim: 50. Tem que ser bem forte para sair na live aqui. Ela fala 50 justos. Aí Deus falou com ele assim: não, se tiver 50 justos, eu não irei destruir a cidade. Aí Abraão falou assim: poxa vida, Jesus, essa não era a resposta que eu queria, Deus. Então não tem 50 justos. Aí ele começou a barganhar com Deus. Deus, mas se tiver 45? Aí Deus falou: não, se tiver 45 eu não vou destruir. Não, Deus, e se tiver 30? Não, se tiver 30 eu não vou destruir. Não, Deus, mas aqui, deixa eu só. E se tiver 25?
Olha só, gente, uma cidade gigante, uma população grande. Até aqui nessa dias de conversa aqui não tinha 25 pessoas justas dentro daquela cidade. E foi só descendo, viu, irmão? 20, 15, 10. E não tinha. Eu começo a traduzir, começo a conjecturar que nem Ló, o sobrinho de Abraão, ele estava dentro dessa lista. Mas aí vem o primeiro segredo para você ser abençoado, para as portas dos céus começarem a abrir para a sua vida. Quem quer ouvir o primeiro segredo, diga glória a Deus. Ah não, deixa eu vou contar não. Quem quer ouvir o segredo, diga glória a Deus. Primeiro segredo: tenha um intercessor pela sua vida. Passou esse segredo? Tem muitos filhos que não morrem antes da hora, na sua juventude, no mundo das drogas, no mundo do tráfico, porque existe uma mãe que intercede pelo seu filho. Tem muitos filhos que entram ruim para o hospital, que não morrem, porque existe o pai de joelhos dobrado, orando pelo seu filho. A intercessão move a mão do Senhor Jesus para a sua vida. A intercessão move o milagre de Deus para a sua casa. E é muito importante que nós tenhamos alguém intercedendo por nós. E ele agora estava na cidade, nem sabia o que estava acontecendo. Porque isso é assim. O filho está fazendo um monte de merda no mundo, o filho está fazendo um monte de bagunça lá, ele nem sabe, à noite, virando a noite, mas a mãe dele está lá orando: ô Senhor Jesus, cuida do meu filho, Pai, coloca os anjos no caminho do meu filho. Deus, vai lá, Deus, se existe alguém de joelhos por você. E às vezes nós não valorizamos isso. Sabe por que tem muita igreja que no meio de uma crise dessa, uma pandemia, que olha o tempo que está durando isso, que permanece de pé? É porque existem joelhos anônimos que ninguém vê dentro da igreja, que ninguém às vezes nem dá importância. É a mais velhinha da igreja, é que está mais tempo da igreja, que nunca subiu no altar para pregar, mas Deus conhece o joelho dela no chão, o joelho dele no chão, e a voz entra lá no céu. Tenha um intercessor para a sua vida. Escute, isso é sério. Os que são desvalorizados pelos homens são honrados por Deus. Aí estava Ló, nem sabia, mas tinha uma oração cobrindo a vida dele. Valorize, olha para o seu intercessor. Se você não tem um intercessor, ou você acha que não tem, porque dentro dessa casa você tem, os pastores estão aqui todas as vezes orando e clamando a Deus pela sua vida. Mas se você acha que não tem, vai naquela irmã que gosta de dar glória a Deus alto dentro da igreja, que gosta de dar aleluias alto dentro da igreja, que gosta de aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Procura ela, procura ele e fala assim: meu irmão, ora por mim. Levanta a mão e fala assim: eu preciso ter um intercessor. Agora você quer ver o negócio virar? O problema todo é esse. Quem estava aqui na mensagem do pastor Wagner dizendo sobre o Eduardo do bolo, né? Ele chega, o Eduardo todo dia levava um bolo para a galera, gente. E ele disse que ficou chateado. Por quê? Lá na cidade do interior onde ele morava, ele chegava com um bolo, com a bandeja de bolo, você lembra, né? Todo mundo comia e depois eles devolviam o tabuleiro de bolo vazio. Olha que tristeza. Porque lá na cidade deles, ele ia lá, levava bolo, e o povo levava e depois trazia bolo de novo. Voltava cheio. Sabe o que eu estou querendo te dizer isso? Porque é fácil pedirmos pessoas para interceder por nós, mas se você tem intercedido por quem? Para quem? E que você dobra o joelho, pastor, mas você está falando trem que você não vai conseguir nada, porque às vezes a gente não ora nem para a gente. Você está rindo de coisa que você tem que chorar. Você está insistindo em rir por coisa que você tem que chorar.
Que às vezes a gente só lembra de Deus quando o cachorro, você está andando assim, indo para o trabalho, o cachorro dá aquele latido, você não espera. Ai, meu Jesus! Até revela, né, irmão? Segura aí, meu irmão. Revela não, senão expulsa agora. O cara quase bate o carro, ele lembra de Deus, ele fala assim, nossa. Tinha uma irmã lá na igreja, não vou contar isso não, deixa pra lá. Com a minha esposa depois vê as lives, me xinga que eu falo, você não podia ter falado, eu não vou falar não, tá bom, morreu. Vamos voltar aqui para a mensagem. Você entra. Você tem que ter um intercessor, e é importante isso. E é uma das coisas mais difíceis de conseguir na igreja. Vamos fazer um grupo de louvor, coral. Vem todo mundo. Aí eu quero cantar, pastor. Você canta alguma coisa? Eu canto, que beleza. Então faz um tom para mim. Nossa, Jesus. O irmão dá um fá no violão e a irmã dá um si bemol com nona aumentada, diminuta. Nem sei como é que ela consegue fazer isso com uma garganta só. Está longe. Não, nós vamos fazer um ministério assim. Estou junto, pastor. Não, nós vamos fazer assim. Estou querendo, pastor. Conta comigo. Eu preciso de pessoas para poder interceder. Um relógio de oração. Nós não conseguimos fácil. Primeiro segredo para você conseguir um milagre: tenha um intercessor para a sua vida. E você quer ver o negócio dobrar? Seja o intercessor da sua casa, da sua família, lá no seu trabalho, dentro dessa igreja e por onde você passar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus bem forte no seu lugar aí. Aí o primeiro segredo, a vida dele começa a melhorar aqui agora, quando Abraão intercede. E essa oração de Abraão, olha só para você ver como que a Bíblia é um negócio top, gente, top. Deus só procurou Abraão. Para que você já perguntou? Para que, Meire, que Deus precisava agora virar para Abraão dizendo que ia explodir a cidade de Sodoma e Gomorra? Para quê? Deus vai dar satisfação para alguém agora? Deus, quando permitiu essa pandemia ser desenvolvida não sei aonde, para poder atingir a gente, ele pergunta, deixa eu perguntar a alguém se eu posso deixar. Não, Deus não tem satisfação para nada, para ninguém. Ele é Deus, pronto, acabou. Se der certo Ele é Deus, se der errado Ele é Deus. Nada muda Ele. E nós temos que entender isso. Agora, por que, gente? Eu lendo esse texto, eu vim fazendo essa pergunta: por que Deus agora decide falar com Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Porque Abraão orava para o seu sobrinho. Pegou a visão? Quando você ora para a sua família, se tiver que a sua família enfrentar por crise, Deus vai te perguntar primeiro. Eita, irmão, vai passar por um problema? Ei, pastor Mateus, eu estou querendo ir ali. Deus, proteja a minha casa. Aí aquela palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, vai se cumprir sobre a sua vida. Porque antes da crise chegar, Deus vai te avisar, Deus vai te preparar, Deus vai te proteger. Os céus irá defender a sua casa. Levanta a sua mão e fala assim: Deus irá defender. Cadê a mão abençoada? Levanta para a sua casa em direção à minha casa, o meu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a primeira parte, o primeiro segredo: tem um intercessor. Eu até fiquei um pouquinho nela, que é interessante isso, viu? É interessante. Segundo segredo: reconheça. O reconhecimento é um segredo fenomenal. Deixa eu te falar o porquê. Ló estava onde? Nesse texto? Na porta da cidade. Ele avistou os anjos chegando. Quando eles avistaram, olha só, imediatamente ele olhou, observou que aqueles homens eram diferentes, que tinham o quê? Uma luz na vida deles. E quanto mais aqueles homens se aproximavam-se, mais a presença de Deus estava. A presença foi tão forte que no texto, no versículo 2, no versículo 1, mesmo do capítulo 19,
a Bíblia descreve que ele se prostrou e colocou o seu rosto no pó, reconhecendo que aqueles homens eram homens de Deus. Você tem que reconhecer quando Deus mandar pessoas chegar até você, mesmo que eles venham portando notícias ruins. A notícia que eles vieram trazer para Ló: Ló, seus bens, seus gados, a sua casa, os seus camelos, tudo vai ser consumido pelo fogo de Deus. Quer nem saber, eu te reconheço. Quer nem saber, é a voz de Deus. Eu sei, tem muitas pessoas que têm que aprender esse segredo, porque vem da igreja. Às vezes a palavra do pastor é chute na canela, soco na cabeça. Ele fala assim: não gostei da mensagem do pastor. Quem me enviou foi Deus. Reconheça que essa palavra é para a sua vida. Reconheça que é Deus falando com você, mesmo que seja outra coisa que você: eu não quero ouvir isso. O problema, meu irmão, é você ouvir a voz de Deus e não querer identificá-la, e não colocar a carapuça. Serviu, é para mim, Deus vai destruir. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. As coisas vão ficar ruins para minha vida, mas o Senhor ainda continuará sendo o meu Deus. Eu reconheço e me prostro diante de ti, porque nós temos que aprender a adorar a Deus, não por aquilo que Ele possa nos dar, não por os livramentos que Ele pode proporcionar para a nossa vida, mas sim pela beleza da sua santidade, pelo poder nos céus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na sua vida, e não por aquilo que Ele pode te dar. Reconhece isso. É duro, o Senhor é Deus. Porque segundo historiadores, olha só, pastor Kleber, Ló não estava vivendo uma vida muito boa. Ló não estava assim, crente. Ele era crente Raimundo, um pé na igreja e um pé aonde? No mundo, meu irmão. Ou melhor dizendo, estava mais para lá do que para cá. Ele estava totalmente errado. O cara já estava fora da sua tenda. Ele vivia longe da sua casa. Isso é sério. Isso é algo forte. Mas aí eu vejo que quando você tem uma cobertura espiritual, alguém que intercede por você, por mais que você esteja no fundo do poço, no lago do pecado, Deus ainda, Ele olha com um olhar de misericórdia para a sua vida e te dá oportunidade para você se erguer. Quem vai se levantar aqui? Deus fala, olha só. Ele reconheceu. Quando você reconhece, aquela porta que começou a abrir, ela faz assim: opa, olha o segredo. O camarada nem na igreja estava, mas ele viu um homem de Deus. Gente, eu não sei se já aconteceu com você. Eu, quando estava querendo desviei. Aí o pastor, né? Vamos para a balada, né? Quem para a balada? Vamos lá, dançando. Oh, que coisa boa. Estou livre. Aí quando eu estava bem lá, rapaz, chega um cara bêbado. Ele olhou para mim e falou assim: você é diferente. Eu falei assim: puxa vida, até aqui não é possível. Eu estou querendo esquivar e não vai. O Espírito Santo, ele te incomoda. Ele sabe que o lugar onde você está não é o que Deus preparou para a sua vida. Ele sabe. Agora Deus mandou, vai lá. Ele reconheceu. O cara, eu vou te falar a verdade, o cara estava num bafo de cachaça, estava bêbado, mas ele falou uns trem que eu falei assim: puxa vida, é bem que Deus usa a mula para falar mesmo, viu? Mas usa. Mas agora que não era mula dizendo nada, eram os próprios anjos de Deus falando com Ló, e Ló o reconheceu. Reconheça a voz de Deus. E depois disso, olha o que ele fez: vai lá para minha casa. Não, nós vamos ficar aqui na rua. Não foi isso que eu li? Não está escrito? Não, nós vamos ficar aqui, vamos passar a noite. Vamos fazer o que viemos fazer. Ei, olha o teste. E depois nós vamos embora. Aí ele falou assim: enviado de Deus tem uma tenda para poder ficar.
Deus tem um lugar na sua casa? Hein? Deixa eu te perguntar. Deus tem um lugar na sua família? Deus tem um lugar no seu emprego? Quando você entra no carro, Deus tem um lugar lá no seu carro? Ei, quando você chega lá no seu trabalho, Deus tem um lugar no seu trabalho? Quando você chega na faculdade, Deus tem um lugar lá na cadeirinha junto com você na sua faculdade? Quando você está longe da sua esposa, Deus tem um lugar com você, perto de você, longe da sua casa, longe da sua esposa, longe do seu esposo? Aí é um negócio. Leve Deus para dentro da sua casa. Quando você sair da sua casa, leva Deus dentro do seu coração. Quando você chegar no seu trabalho, coloca Deus lá. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Esse é o segredo. Valorize a presença de Deus. Terceiro segredo dessa mensagem: valorize a presença de Deus. Mas Deus incomoda o pastor. Já aconteceu isso comigo. Deus incomoda, vai na casa do irmão. Eu ainda não fui na casa de ninguém aqui, porque eu estou novo aqui, não conheço muito não. Mas eu vou na sua casa, você vai ver. Qualquer coisa, todo mundo vai na casa da irmã Aline, é longe pra caramba. Marinho? Aqui, e quando a gente chega, Deus incomoda, a gente chega na casa de alguns irmãos, nem para receber o pastor. A Bíblia nos fala assim, pastor Kleber: aquele que recebe o seu profeta com título de profeta, com honra de profeta, vai receber a bênção do profeta sobre a sua vida. Aquele que cuida, ainda vai ter mais, aquele que cuida um do seu justo, pelo menos com um copo de água fria. Mas tem gente que não valoriza a liderança dentro da sua casa, não valoriza o enviado de Deus para a sua vida. E o tempo está passando e as pessoas estão desvalorizando isso. Eu me lembro, meu tempo de criança, quando a gente iria receber a presença de um pastor na nossa casa. Gente, um pastor chamado Paulo Santos. Eita, pastor abençoado, homem de Deus. Ele ia lá em casa de vez em quando, lá na cidade de São José do Goiabal, quando eu morava lá. São José do Goiabal, você descrever como é que para você as ruas não é de ouro e tão poucos muros de jaspe. Quando você pisa assim, meu irmão, sobe uma poeira, se você respirar fundo, você vai espirrar tijolo. Hoje já mudou, né? Mas era assim. Minha mãe fazia um frango assado, e o frango tinha que ser só para o pastor. O frango tinha que ser só para a família dele. A mãe fez 2 pudim. Eu me lembro a primeira surra que eu levei da minha mãe. Depois ela fala comigo: eu vi lá, eu nunca bati nesse tanto, não. Só Jesus. Eu falo: Deus só não pode voltar quando a senhora afirmar isso, porque senão tu vai para o inferno. Deixa eu só te falar, meu irmão. Foi a primeira surra que eu levei, Aline, porque eu comi o pudim todo. Menino, né, tinha uns 5 anos de idade. Eu lembro, a surra foi tão marcante na minha vida que até hoje eu lembro dela. Era soco na orelha, tapa no tudo. Era o famoso pescotapa. Você já levou o pescotapa? Era duplo, era papá, era assim. Era igual o Anderson Silva, mais ou menos isso. Mas a gente valorizava. A gente sentava assim, nossa, era. Hoje a gente vê membro cumprimentando o pastor, quase dando chute no pastor. E aí, pastor, qual é, velho? Tudo bem, mano? Como é que nós tá? Nós vai, nós fica, nós estamos ali. Qual é? Já não tem mais valor. A liderança, na verdade, já não tem mais. Hoje o filho de respeito do pai, que é uma beleza, meu irmão. Hoje você vê cada cena na família que não dá para acreditar. Valorize a sua liderança. Valorize a presença de Deus em sua casa. Isso é sério. Ontem nós deitamos, eu e minha esposa, com o Caleb, a gente estava orando, aí ensinando ele, né? Aí falou assim: abençoa mamãe, mamãe, abençoa papai, papai. E tem um que ele não esquece de abençoar nunca, que é o cachorro lá de casa, lá vizinho do Rafael, meu cunhado. Ele falou assim: aí abençoa vovó, ele esqueceu da vovó, ele falou assim: uau.
ensinando, valorizando a presença. Isso é importante. Hoje nós estamos criando a nossa família longe de Deus. Onde o YouTube é famoso, fala um monte de coisas lá que não deve, não presta, e o seu filho toma como verdade. Hoje o seu Deus, a qual livrou a sua vida, que tem te sustentado, Ele não é o Deus dos seus filhos mais. Você não tem conseguido passar o seu Deus para a sua família. Isso é importante. Quer dizer, é o mais importante. É melhor que o seu filho ame 1000, 1 milhão, 10 milhões de vezes o teu Deus do que você. Porque quando ele amar o seu Deus, ele vai aprender a te honrar. E aí o único mandamento de promessa, o primeiro mandamento com promessa: honrar e filho seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra, vai se cumprir quando você ensinar o seu filho a honrar e amar a Deus, a valorizar a presença de Deus. E foi isso que Ló fez. Pastor, ele pegou agora, pastor Kleber, e colocou esses homens dentro da casa dele. E ele falou assim: olha, eu quero lavar os seus pés. Eu quero fazer uma comida para vocês. Eu quero que vocês se alimentam bem aqui. E isso aconteceu. Primeiro, ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. Segundo, ele reconheceu a presença de Deus. Terceiro, ele valorizou essa presença de Deus. E o quarto, os homens bateram na porta da casa dele. Versículo 5, 7, 8 do capítulo 19. E os homens maus, olha o texto, fala assim, olha, versículo 5: e chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os varões que tiveram com você esta noite? Traze-o a nós, no versículo 5 do capítulo 19, para que abusemos deles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta por trás de si. E ele agora defende os anjos. Aqui não. Eles vieram para minha casa e eu vou defendê-los aqui nesse momento. Aí os anjos viram tudo aquilo. E é o quarto segredo, e finaliza a mensagem. Quarto segredo dessa mensagem, que olha só que interessante: defenda os céus com a sua própria vida. Defenda os céus com sua própria vida. Quando você defende os céus com a sua própria vida, iremos viver a resposta das portas do Senhor aberta para a sua casa. Quando ele falou assim: eu vou defender, meu irmão, hoje, não gosto do crente, Deus da igreja, não sei o que. Aí o irmão fala: é mesmo, eu vou lá porque nem sei. Sabe, começa a detonar, começa a ajudar a falar mais mal ainda. Defenda aquilo que é de Deus, que Deus irá defender todas, eu disse, todas as suas coisas. Você não vai comer migalhas, porque as portas da prosperidade estão sobre a sua vida, porque você aprendeu a alimentar, você aprendeu a valorizar, você aprendeu a defender. E quando você defende aquilo que é de Deus, Deus te dá uma chance de você viver uma grande, eu não disse pequeno, é algo grande de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Ló estava desviado, viu, gente? Isso é sério. Ló estava lá no mundo, mas Deus, ele preocupou. E quando Deus chegou ali, através dessa intercessão, ele aproveitou a oportunidade. E Deus está te dando mais uma chance de você ser um intercessor e ter alguém intercedendo por você, que nessa igreja, só de você vir, você já está debaixo de cobertura espiritual, em nome do Senhor Jesus. Segundo, reconheça que
que essa mensagem foi para a sua vida, foi para você. Terceiro, valorize essa palavra, valorize essa igreja, valorize a liderança dessa igreja, valorize o ministério do Evangelho Quadrangular, valorize essa mensagem na sua vida e não esqueça de valorizar o eterno, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Fala mais de Deus sobre dentro da sua casa, meu irmão. Coloca hino lá no seu carro, coloca hino dentro da sua casa. Ouve a palavra de Deus sobre a sua vida. Fale mais de Deus com seus filhos. Cante uma canção antes de dormir. Ora com seus filhos. Pega na mão dele na hora de almoçar. Fala assim: ó Deus, muito obrigado por esse alimento que o Senhor me deu, Pai. É arroz com ovo, mas o Senhor está me sustentando. Porque quando Deus te sustenta com arroz com ovo, lá na frente, com picanha, o melhor dessa terra, você irá comer. Mas você tem que valorizar Deus na sua vida, Deus na sua casa. Ele tem que ser o centro. Coloca Ele lá, fecha a porta e sai para defender. Se falar mal, você briga. Lá no mundo você era assim, né? Você dava um boi para não entrar na briga no mundo. Eu dou um boi para não entrar na briga, pastor. Mas depois que eu entro, vira Bruce Lee, pastor. Eu dou uma boiada inteira para não sair dela. Aí você vem para a igreja com esse discurso sem vergonha. Safado, eu sei. Aí você fala assim: não, pastor, eu aceitei Jesus. A Bíblia fala que eu tenho que ser manso, igual um cordeiro, bonzinho igual uma pomba. E esquece de ser prudente como a serpente. Aí na primeira batida do pé do cão, você não vem para a igreja mais. Desvaloriza a presença de Deus, desvaloriza o sacrifício da cruz, desvaloriza o sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, Deus te chamou para você tomar providência. Defenda aquilo que é de Deus com a sua própria vida, porque a cruz já está vazia. Sabe por quê? Porque o exército inteiro está sendo governado pelo Cristo Todo-Poderoso, que vai mandar ele batalhar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, eu quero orar para a sua vida. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Feche os seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, nós iremos ser, ó Pai, crentes, Senhor Jesus, na integridade por inteiro. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua presença, a Tua palavra, o Seu norte. Nós estamos valorizando, ó Pai, porque nós iremos entregar o nosso melhor para Deus. Nós iremos valorizar essa igreja. Se depender de mim, ó Pai, essa igreja nunca vai passar por necessidades. A conta dessa igreja nunca irá atrasar. Se depender de mim, ó Pai, essa casa vai ter de sobra, Senhor Jesus. Porque quando eu dou para dentro dessa casa, quando eu faço por essa obra, o Senhor trabalha e me abençoa 1000 vezes mais, com a bênção de Abraão. Esse irmão, ó Pai, tem que aprender isso, a valorizar a sua igreja, a valorizar o altar. O diabo já tem lutado tanto contra o Evangelho de Cristo. O diabo tem lutado tanto contra a mensagem de salvação. E às vezes aqueles que estão dentro da igreja têm virado as costas e deixado o diabo vencer. É hora de você se levantar. É hora de você fechar a porta da sua casa e ir para a rua, defender a sua igreja, defender a palavra de Deus, a palavra de transformação. Não deixe esse altar ao léu. Não deixe de valorizar essa igreja com as suas ofertas, com seus dízimos, com a sua palavra, com a sua orientação, com o seu cuidado, com o seu olhar, com o seu chegar aqui e perguntar o que está faltando, o que está precisando para essa casa. Defenda, porque aqui dentro dessa casa, o primeiro segredo você já tem, que é o pastor Wagner Lana, pastor Kleber, pastor Aline, pastor Beto. Você tem o diaconato, você tem equipe de louvor que estão intercedendo
e orando pelos seus. O seu filho pode estar no mundo da droga, mas o tempo dele já está contado. Não para morrer, mas para sair desse caminho e estar aqui do seu lado, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mulher, o seu esposo vai voltar para sua casa, mas ele não vai voltar para poder te machucar, para poder não, para diminuir, e sim para poder te amar, porque tem um ministério que ora pela sua família, pelo seu casamento, por tudo que aquilo que é seu, em nome do Senhor Jesus. O primeiro segredo você já tem, que é a oração da liderança pela sua vida, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Mão direita para o alto e fala assim: quando eu protejo os céus. Fala bem forte, 1, 2, 3 e... mais uma vez. Ela fala assim: olha, os céus me protegem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podemos assentar, podemos assentar. Amém? Aos irmãos que estão na live, Deus abençoe sua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, curtir, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Meu dedinho chegou lá. Aqui. Aqui. Curte aqui, viu, meu? Eu tô de olho em você, hein, tá? Isso. Compartilhe no seu Facebook, no Instagram. Isso é muito legal, vai se tornar o nosso canal mais relevante. E nós precisamos de ter mais inscritos aí. Se inscreva, porque todas as notificações chegarão no seu celular. Nós vamos terminar a live, vamos continuar aqui rapidinho, mais 10 minutos. Deus abençoe a sua vida, paz seja convosco. A igreja diz? Amém. Fechou aí? Glória a Deus.